Meio-Dia Paraná. Oferecimento: Supermercados Precim, Quinta Verde. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo a Arel. Quinta-feira, 18 de agosto. Seja bem-vindo ao Meio-Dia Paraná, que começa rodando o norte do estado. Primeiro, Norte Pioneiro, Ribeirão Claro com tempo fechado, 18 graus. De lá, vamos para o Vale do Ivaí, para Apucarana, onde termômetros marcam 14 graus e choveu bastante desde a noite passada. Chegamos agora a Londrina, onde a chuva também deve se estender pelas próximas horas e dá lugar a dias mais gelados a partir de amanhã. Agora, 16 graus. Tempo instável, com perigos no trânsito. Tivemos acidentes nas últimas horas, alguns engavetamentos inclusive, e as informações você vai conferir nessa edição. São os assuntos que mexem com o seu dia a dia. É você bem informado em companhia de toda a nossa equipe. Tem novidades? No golpe do reconhecimento facial, uma família de Londrina teve R$75 mil desviados por bandidos. Nos aeroportos, o fim da obrigatoriedade de máscaras. O acessório deixará de ser exigido até mesmo nos aviões. Você vai ver ainda novas etapas nos preparativos para as eleições 2022. O atraso na construção de uma nova rotatória na Avenida Santos Dumont. E obras que vão deixar boa parte de Londrina e Cambé sem água nesse fim de semana, inclusive a região da Gleba Palhano. O Meio-Dia Paraná abre espaço também para histórias curiosas, como este cãozinho flagrado furtando petiscos. Vamos juntos! Seu jornal mais completo no horário de almoço está apenas começando. Agora, 11h48, quinta-feira chuvosa como há tempos não se via no norte do Paraná. Temos hoje um dos maiores volumes de chuva dos últimos meses. Isso mexe bastante com a rotina de todo mundo. O assunto para esse nosso primeiro contato ao vivo com a Mônica Dal, que está no centro de Londrina e traz a situação de momento e também um balanço inicial da chuva das últimas horas. Seja bem-vinda, boa quinta-feira para você. Obrigada, Alberto. Uma ótima quinta-feira para você, um bom dia para todos. Hoje o look do dia, né? Ó, capa de chuva para todo mundo. Aqui no centro também a gente percebe muita gente com a roupa de frio, o guarda-chuva. Isso porque a gente sabe, choveu a manhã toda e também durante a madrugada aqui na nossa Londrina. As vitrines, a gente também reparou que elas ultimamente só estão colocando as roupas de frio novamente, porque essa semana tem sido bastante fria e também úmida. Bom, de acordo com o CIMEPAR, somente hoje choveu mais de 53 milímetros aqui na nossa cidade. Ontem nós também falamos de um dia com bastante vento. Hoje a gente não teve esse registro de um vento forte e constante. Ainda assim, segundo o CIMEPAR, houve uma rajada de pouco mais de 64 quilômetros por hora. Ao longo da manhã, eu e o Elcio Nascimento percorremos pontos importantes aqui da cidade, até mesmo para verificar situações de alagamento ou até mesmo casas destelhadas. Mas de acordo com a Defesa Civil aqui de Londrina, registros importantes, expressivos, não foram registrados, pelo menos nesse dia de hoje, que registrou sim uma chuva bastante forte que continua. Vocês viram aqui no centro, né, que neste momento, horário de almoço, está uma garoa fina, mas ainda assim a gente consegue perceber que a chuva é constante. Como o Alberto já reforçou no começo, essa chuva ela vai durar ainda hoje até o período da tarde, fim da tarde, e amanhã ela para um pouco. Ainda assim, a frente fria vai chegando por aqui, né, Alberto? E essa sexta-feira já tem essa mínima prevista de 8 graus. Claro que ao longo do Meio-Dia Paraná a gente vai trazer mais informações a respeito desse dia chuvoso, dos transtornos e também na previsão do tempo. É com você. Valeu, a Mônica ao vivo ali no centro de Londrina, o pessoal se protegendo por lá, guarda-chuva, sombrinhas, enfim. Essa sexta-feira que vai ser com chuva ao longo da tarde e até mesmo parte da noite. Já já a gente volta a conversar ao vivo, tem vários outros assuntos para ir nos tratando no Meio-Dia Paraná. Você aí ligado na RPC, fez alguma imagem da chuva, algum vídeo? Tem alguma mensagem para compartilhar conosco?
Mande para o aplicativo Você na RPC e ajude a fazer essa edição do seu Meio Dia Paraná. Eu falei da chuva, mas claro, vários outros assuntos em destaque nesta quinta-feira e você pode participar, tem sempre espaço garantido aqui na nossa programação. E veja só esse assunto que vem de Ponta Grossa. Recenseadores estão fazendo o levantamento do censo e relatando episódios de hostilidade por parte de moradores. Até boletim de ocorrência já foi registrado por recenseador do IBGE. A pesquisa de porta em porta completou 2 semanas e vários recenseadores já têm algum episódio de ameaça para relatar. O Bruno é um deles. Quando eu fui perguntar para a senhora alguns quesitos como idade, quantos banheiros tinha em casa, ela achou ruim e começou a me ofender, começou a me xingar com alguns palavrões e no final ela até chegou a falar que se eu voltasse no domicílio ela ia me matar. No caso desta recenseadora, que por segurança prefere não mostrar o rosto, a situação foi ainda pior. O morador aceitou participar da pesquisa, mas depois ofendeu e intimidou a mulher. Reclamava do censo, do IBGE, das perguntas, que as perguntas eram ridículas, que não existia motivo de eu estar ali, que o meu trabalho não fazia sentido algum, porque aquilo não servia para nada. De tudo que eu falava, ele falava que eu era burra, que eu que deveria saber a resposta. O questionário é o mesmo no Brasil todo. Existe uma lista de perguntas e o recenseador precisa fazer todas, sem pular nenhuma. Uma das perguntas é se o entrevistado é do sexo masculino ou feminino e cabe somente a ele responder. Algo que poderia ser simples virou motivo de agressão. Esse tipo de pergunta de macho ou fêmea, querem saber se eu sou macho ou fêmea, daqui a pouco você vai querer também saber o tamanho. A recenseadora foi orientada a registrar boletim de ocorrência por ter sido vítima de 2 crimes: desacato a funcionário público no exercício da profissão e importunação sexual. Segundo a lei, a população é obrigada a responder o questionário do IBGE, sob pena de multa. Existe uma lei que fala sobre a obrigatoriedade, que é a mesma lei que fala sobre o sigilo de informação. Existe previsão de multa de 10 a 20 salários mínimos. É importante deixar claro que sempre o primeiro contato do recenseador com o morador vai ser assim, pessoalmente. E se a pessoa não tiver tempo de responder à pesquisa naquele momento, não tem problema. Eles conversam e combinam a melhor forma. A gente tem até 4 tentativas para encontrar essa pessoa. Posteriormente é feito por e-mail ou por telefone. E a gente vai deixar um recadinho na caixa de correio, caso a gente não encontre essa pessoa, ninguém da casa. A gente fala que o censo é um retrato do Brasil e os recenseadores são os fotógrafos, né? São aqueles que vão na casa para fazer esse retrato. Uma prestação de serviço importante, é um mapeamento indispensável para o país e respeito é necessário nesse momento, né? Aquele bom atendimento. São informações que serão extremamente relevantes, não só para se ter um balanço da população, dos serviços, mas para planejar o nosso país, as nossas cidades a médio prazo. O censo está nas ruas, vai até outubro, é um trabalho extremamente indispensável e que merece todo o nosso respeito. 11h54. Teve a apreensão de mais de 1 tonelada de drogas na região de Apucarana ao longo das últimas horas, na madrugada de hoje. Foi ali na BR-369, já na cidade de Cambira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista dessa caminhonete recebeu ordem de parada, mas fugiu. Depois de alguns quilômetros de perseguição, os policiais conseguiram parar o veículo que estava carregado de maconha. O motorista, um jovem de 25 anos, morador de Paranavaí, foi preso em flagrante. Ao todo, foram apreendidos 1.473 quilos de maconha. A caminhonete também tinha alerta de furto ou roubo. O motorista e a droga foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil em Apucarana. E não foi só essa apreensão. Teve também por parte da Polícia Rodoviária Estadual no posto de fiscalização de Rolândia. Foi ontem, por volta das 11 da noite. Nesse caso, foram encontrados 11 quilos de maconha num ônibus que seguia de Toledo para São Paulo. A droga estava dividida em 2 malas. Uma mulher de 21 anos foi presa. Nós temos um vídeo com explicações da Polícia Rodoviária Estadual, que usou mais uma vez um cão farejador na fiscalização deste ônibus. Então, Ares veio indicar 2 malas. Após feito
a identificação do passageiro. Agora estamos fazendo a abertura das mesmas. Sub. Grande quantidade aqui de substância análoga à maconha na primeira mala, toda envelopada. Depois vou abrir certinho para conferência. A segunda mala que o cão Arius veio a indicar, também sendo aberta agora. Essa aparentemente com um pouco menos de droga. Bem embalada. Várias camadas aí para tentar ludibriar o olfato canino, mas mais uma vez sem êxito. O balanço final apontou 19 quilos de maconha nessa apreensão no posto da Polícia Rodoviária Estadual em Rolândia. Tem notícias também com a participação sua de telespectador. Um deles, o Marcos Befa, registrou imagens de um carro pegando fogo. Foi ontem à tarde na Avenida Tiradentes. Olha só esse registro feito do alto, ali a partir de um prédio que fica pertinho desse cruzamento. É aquele retorno da Tiradentes que dá acesso à Praça Dom Pedro I. As chamas começaram no motor, os bombeiros chegaram rapidamente e conseguiram evitar que o fogo atingisse o restante do veículo. Não há notícias sobre feridos. Você também pode participar mandando fotos e vídeos aqui para o Meio Dia Paraná, ajudando a ilustrar essa edição, a compartilhar informações com todo mundo ligado aqui na RPC. Termina hoje o prazo para se inscrever para o voto em trânsito. A procura tem sido maior ao longo desta semana e quem acompanha o assunto hoje é a nossa Vanessa Navarro, que está ao vivo ali no Fórum Eleitoral, pertinho da Prefeitura. Vanessa Navarro, minhas boas-vindas também. Boa quinta-feira para você. Obrigada, Alberto, para você também. Ótima quinta a todos. Quinta que promete ser bem mais calma aqui no Fórum Eleitoral. Olha só, o pessoal ainda não está atendendo, né? Começa agora meio-dia, mas já dá para ver pelo pessoal que está lá fora que vai ser bem tranquilo. Tem pouquíssimas pessoas esperando a abertura dos portões. O pessoal está a postos aqui para receber os eleitores, então, que deixaram, né, também para a última hora essa inscrição para o voto em trânsito. Agora, no balanço, né, da procura desde o início, no acumulado, o pessoal do Fórum disse que foi bem maior do que o esperado, tanto que eles tiveram que abrir mais um local para a votação em trânsito. Primeiro ia ser só Vicente Rijo, né, que é um dos maiores colégios de Londrina, aí esgotaram as vagas por lá para o voto em trânsito, abriram o Senac e ontem à tarde tiveram que disponibilizar mais um local que vai ser o Colégio Universitário. Esperam, inclusive, que pare por aí, porque é claro, né, é um direito do eleitor, mas é um número que acaba tumultuando um pouco. Olha só, até ontem o pessoal fechou com 1.520 pessoas inscritas para votar aqui em Londrina, pessoas de fora que vão fazer o voto aqui na cidade. Lembrando para vocês como é que funciona o voto em trânsito. Ele é uma opção para aquelas pessoas que já sabem que vão estar fora da sua cidade, do seu domicílio eleitoral no dia das eleições, e aí elas podem optar por votar nesse outro município onde estarão, desde que seja uma cidade com mais de 100 mil eleitores. Só que essa opção tem que ser feita também com antecedência, inclusive o prazo termina hoje. Por exemplo, se eu vou para Curitiba, né, no primeiro turno das eleições, ou no primeiro e no segundo, eu já tenho que optar, então, falar, olha, eu quero votar, então já tenho que me inscrever até hoje para poder fazer esse voto. Lembrando que para pessoas que estão, né, optando por municípios dentro do próprio estado, dá para votar para todos os cargos agora nas eleições do dia 2. Presidente, governador, senador, deputado estadual, deputado federal. Agora, se você estiver fora do seu estado, aí só vai poder votar para presidente. Isso vale tanto para o primeiro turno, né, no dia 2, quanto para um eventual segundo turno no dia 30. E mais uma informação que vale sempre reforçar também, que depois que você fizer a opção, não dá para mudar. Mesmo que daí você volte para o teu domicílio eleitoral, você não vai poder mais votar lá. Vai ter que votar só naquele lugar onde você se inscreveu e se não votar, tem que justificar o voto também. Hoje o atendimento, então, para voto em trânsito, para receber, enfim, outras demandas também de eleitores, vai até às 6 horas da tarde aqui no Fórum Eleitoral, Alberto.
Valeu, Vanessa está ali acompanhando então esse trabalho de atendimento aos eleitores. E daqui a pouco chegam com informações também da preparação das urnas eletrônicas. Uma nova etapa está sendo iniciada, já já a gente volta a conversar ao vivo aqui no nosso Meio Dia Paraná. Informações agora do setor policial. 2 homens morreram num confronto com PMs na noite passada. 2 homens, 2 irmãos inclusive. Mônica, como foi essa ocorrência? Onde ocorreu esse confronto? Bom, Alberto, de acordo com informações da Polícia Militar, as equipes foram acionadas por volta da meia-noite, isso para atender uma invasão em uma casa aqui da nossa cidade. Ainda de acordo com essas pessoas que moram na casa, 2 homens invadiram a casa e ainda agrediram essas pessoas. Um desses homens era foragido da justiça e envolvido em roubos e homicídios. A Polícia Militar disse ainda que ao se aproximar da casa, um homem que estava com roupas escuras pulou a janela com uma arma na mão e depois saiu correndo por uma mata. Uma das equipes, então, conseguiu seguir este homem e deu voz de abordagem. E mesmo nessa situação, um desses homens, então, teria disparado contra a equipe que acabou revidando. E foi aí que uma dessas pessoas envolvidas acabou morrendo. Uma outra equipe da Polícia Militar entrou na casa em busca desse segundo suspeito. E quando eles entraram no interior dessa residência, também teriam sido recebidos a tiros. E aí, depois disso, revidaram novamente e essa segunda pessoa acabou sendo morta. De acordo, então, com a Polícia Militar, uma pistola foi apreendida, assim como um revólver. Eles não informaram o calibre desse revólver e esses 2 homens acabaram mortos. E esse caso foi na zona oeste aqui da nossa cidade. Alberto. Aí as imagens, você conferindo inclusive as imagens da ocorrência durante a noite e da arma apreendida por parte da polícia depois do confronto que acabou com as mortes destes 2 irmãos na noite passada na zona oeste de Londrina. Mônica, você ontem também acompanhava, trazia informações ao vivo aqui de uma tentativa de feminicídio bem no centro de Londrina, na rua Souza Naves. Quais são as atualizações? O que a polícia conseguiu avançar com essa investigação? Pois é, Alberto, o nome deste homem foi divulgado, é o Flávio Noel de Souza, de 40 anos. Ele, então, seria ex-marido dessa mulher e tem também algumas informações a respeito do relacionamento dos 2. Eles estiveram juntos por 10 anos e se separaram há pelo menos 12 anos. E mesmo assim, de acordo com o depoimento dessa mulher à polícia, este homem não aceitava o fim do relacionamento. Este homem foi autuado por tentativa de duplo homicídio qualificado, já que ele também apontou esta arma para um colega de trabalho desta vítima. A gente lembra que tudo aconteceu no centro da cidade, no trabalho desta mulher. Ainda de acordo com informações ali da Polícia Civil, este homem também deve responder por tentativa de feminicídio. A gente lembra também que as imagens de câmeras de segurança mostram parte da ação deste homem que entra na loja, depois sai e em um determinado momento ele retira aí a arma e coloca na mão, né? E depois que ele vai em direção a essa mulher, ele tenta atirar contra ela por pelo menos 4 vezes. E essa arma, ela acaba falhando. A gente procurou também a defesa deste homem e o advogado do acusado disse à nossa equipe que só vai se manifestar após ter acesso aos autos do processo. Para a gente atualizar também a situação de prisão dele, ele ontem foi preso em flagrantes, porque depois que tudo ocorreu, ele foi detido ali por algumas pessoas que passavam pelo local e também por funcionários dessa loja. E a Polícia Civil pediu a prisão preventiva dele porque ele já tinha alguns mandados por roubo. Então, ele vai continuar preso por enquanto e claro que a gente vai seguir acompanhando toda essa situação porque foi registrada uma grande movimentação no centro. Depois dessa tentativa aí de feminicídio, ele tentou atirar contra a ex-mulher, Alberto, e também tentou atirar contra um colega de trabalho dessa mulher. Mônica, eu estou recebendo inclusive a atualização aqui por parte da Polícia Civil, que terminou agora há pouco a audiência desse homem preso aí, do Flávio Noel, e a Justiça negou o pedido de liberdade, converteu a prisão em flagrante em preventiva, ou seja, o Flávio Noel, que aparece aí nas imagens, vai continuar preso por tempo indeterminado, informação que saiu agora há pouquinho, então, decretada a prisão preventiva desse homem preso no fim da manhã de quarta-feira, nessa situação registrada ali na Souza Naves, bem no centro de Londrina. Ao Meio Dia Paraná,
com essa cobertura dinâmica, atualizando as informações à medida em que elas vão acontecendo. A audiência terminou agora há pouquinho e já está a atualização para você aqui na nossa RPC. Volto a falar do tempo chuvoso, que certamente é o principal assunto nas rodas de conversa nesta quinta-feira. Chuva que traz riscos nas rodovias e também no trânsito urbano. São mais veículos nas ruas, mais pontos de lentidão e também acidentes. Vanessa Navarro, qual foi a situação nas últimas horas? Que balanço a tua equipe tem por aí? Alberto, acabam acontecendo vários pequenos acidentes mesmo na área urbana, justamente por esses fatores que você colocou, O trânsito fica mais lento, um pouco mais carregado, tem pessoas que normalmente não vão de carro para o trabalho, para a escola, mas aí acabam tirando o carro da garagem no dia de chuva e um minutinho de desatenção às vezes então basta para a gente ter colisões. E foram 2 engavetamentos que a gente teve na área mais central de Londrina entre o fim da tarde de ontem e a manhã de hoje. Começo falando de um acidente, que a gente registrou agora cedo, ali na Avenida Santos Dumont, perto da rotatória do cruzamento com a Avenida JK. Nesse caso, foram 4 veículos que acabaram se engavetando. O motorista de um deles contou pra gente que o trânsito estava lento, congestionado, tinha uma fila de carros se formando, o pessoal andando devagar e aí um carro talvez não conseguiu frear a tempo, não estava tão atento, acabou atingindo a traseira de outro e assim foi 4 veículos envolvidos na colisão. 2 deles tiveram danos um pouco mais consideráveis, precisaram acionar guincho e outros 2 tiveram danos pequenos, tanto que um logo retirou o veículo, quando a gente chegou lá já não estava mais, e a outra motorista, ela só não tirou o carro do local porque ela teve o azar de ter descido para ver o que tinha acontecido com o carro. Quando voltou, ele tinha travado automaticamente com a chave dentro desses transtornos que também ocorrem em dia de chuva, mas felizmente, em meio a tudo isso, não houve feridos, o que é o mais importante, E o trânsito também voltou a fluir normalmente em pouco tempo ali na Santos Dumont. Ontem, no fim da tarde, teve um outro engavetamento também não muito longe desse, lá na Avenida JK. E esse foi um pouco mais complicado, complicou muito a vida de quem estava saindo do trabalho, da escola, porque o trânsito ali acabou ficando com bastante transtorno na Avenida JK. E nesse caso, a gente também registrou, o repórter cinematográfico Rubens de Paula fez as imagens ontem, foram 3 carros envolvidos. Os bombeiros tiveram que ser chamados para socorrer as vítimas, mas apesar dos estragos que a gente vê, nenhum dos ocupantes se feriu com gravidade. Segundo os bombeiros, um dos motoristas estava com dores nas costas e o outro com dores no pescoço. Então fica, Alberto, sempre aquele alerta para a gente ter mais atenção ainda nesses dias chuvosos, porque além de tudo isso que a gente falou, ainda tem também, às vezes, pontos de alagamento. Então realmente você precisa ter atenção, foco total ali no trânsito. Alberto, daqui a pouco a gente volta aqui do Fórum Eleitoral e, inclusive, para atualizar para vocês que chegou mais gente. Agora há pouco a gente falou que tinha poucos eleitores esperando para entrar, principalmente para esse atendimento do voto em trânsito. Mas rapidamente, depois que abriram os portões aqui, chegou bastante gente aqui no fórum, viu? Tá certo, então. Vou liberar a Vanessa para ela se deslocar ali, para ter acesso ao interior do Fórum Eleitoral. A gente já volta a conversar para ela mostrar esse movimento aí que aumentou de uma hora para outra para lá e deve ser grande também ao longo da tarde. Obrigado a Vanessa, falando do trânsito da nossa cidade. Quem também está de olho nos impactos no trânsito em meio a esse tempo instável é a nossa Mônica Dal, que acompanha informações do trânsito urbano e também das rodovias. Mônica, é com vocês aí. Pois é, Alberto, a chuva cai aqui na nossa cidade desde as primeiras horas da manhã. E qual que é o costume das pessoas que vão trabalhar normalmente utilizando moto, bicicleta? Quando chove, claro, eles querem se proteger e acabam utilizando o carro. Então, o trânsito aqui da nossa cidade hoje de manhã, a Vanessa também mostrou ontem no fim da tarde, ele começa a ficar um pouco mais carregado, mais lento, e foi assim hoje de manhã na Avenida 10 de Dezembro. Bem perto daquele horário de abertura do comércio, perto das 9 da manhã, a gente viu um trânsito intenso ali na Avenida 10 de Dezembro, os carros se acumulando, e a gente também estava até observando se a água ia se acumular ali naquele trecho da via,
que é um local onde costuma acontecer esse tipo de coisa, mas hoje foi bem tranquilo nesse sentido e a gente também não teve informações de acidentes por conta dessa situação da chuva, pelo menos aqui em Londrina. O trânsito ficou carregado sim, mas os incidentes não foram registrados. Ainda falando dessa situação da chuva forte e de acidentes, a gente acabou de receber uma informação de um acidente que aconteceu na BR-369 em Uraí. Um cabo do Corpo de Bombeiros da cidade de Bandeirantes acabou se envolvendo nesse acidente. Possivelmente o veículo dele aquaplanou ali naquele trecho da rodovia. Ele teria então perdido o controle do veículo e batido em cheio em uma árvore. A gente recebeu algumas imagens desse acidente bastante grave. O carro dele ficou bastante destruído e, infelizmente, o estado de saúde desse cabo do Corpo de Bombeiros é considerado grave. Ele foi encaminhado aqui para Londrina, precisando de um atendimento urgente, né? Normalmente um atendimento que precisa daquelas ambulâncias avançadas, e ele tem, infelizmente, esse estado considerado grave por conta desse acidente que aconteceu agora há pouco. Entramos em contato com a Polícia Rodoviária Federal para entender se o trânsito naquela região também foi influenciado. Mas, de acordo com a PRF aqui da nossa região, as equipes permanecem ali naquele local para organizar o trânsito e também terminar os atendimentos, já que a gente viu aí parte das imagens que mostra, então, o carro desse cabo do Corpo de Bombeiros de Bandeirantes bastante destruído. A gente, claro, né, Alberto, deseja aí força para que ele se recupere logo e consiga, né, sair dessa situação difícil, porque foi um acidente bastante grave. Valeu, Mônica, obrigado. É a torcida de toda a nossa equipe, certamente de você que está acompanhando o Meio Dia Paraná. É o carro particular desse bombeiro que estava fardado, não sei se retornando ou indo para o serviço, e acabou se envolvendo nesse grave acidente, já está hospitalizado, recebendo aí os primeiros atendimentos. Agora, 12h12. A gente começa com imagens do início da manhã em Londrina. Choveu durante toda a noite, madrugada choveu muito, agora cedo a chuva persiste e será assim também ao longo da tarde. Esse giro de câmeras aí mostra imagens registradas ao longo da manhã, sempre com céu fechado, céu carregado, e vai ser assim também em boa parte do Paraná. Aonde parar de chover, aí o frio vai se intensificando. Lá em Ponta Grossa, o tempo está mais firme nesse momento, 16 graus, mas ainda deve voltar a chover ao longo da tarde. Londrina também registrando 16 graus, a imagem aí é da região da barragem do Lago Igapó, da Avenida Inglaterra, o alto da Avenida Inglaterra, ao vivo aqui na tela do seu Meio Dia Paraná. Comigo, as informações nas telas aqui da meteorologia. Você vai conferir que em todo o estado está chovendo nesta quinta-feira, em algumas regiões inclusive, com possibilidade de temporais. É o que se observa, inclusive, no norte do Paraná. Nessa outra tela, as mínimas hoje, que ficaram na casa aí dos 12 graus em Rolândia e Apucarana, 13 em Jacarezinho e Cornélio Procópio, e as máximas vão chegando aos 18 em Apucarana e Cornélio, 19 em Jacarezinho e não passam dos 21 graus em Bandeirantes. Bandeirantes é sempre um pouco mais quente, mas mesmo hoje a máxima por lá de 21 graus. Toda essa região com a chuva predominando durante todo o dia. Em Londrina, chuva com possibilidade de novos temporais. A máxima não deve passar dos 19 graus. Tem previsão de chuva tanto à tarde quanto à noite. À noite, a temperatura caindo para 16 graus. E olha só, começamos o dia com 14, fomos a 19, depois a 16, de acordo com a meteorologia. Com todas essas mudanças no tempo, nessa arte aqui você vê uma situação que é pouco usual. É a chamada mínima invertida, quando a temperatura do começo da manhã, ela sobe um pouquinho, mas depois vai caindo, 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 e no fim da tarde a mínima é inferior, inclusive, ao registrado no início da manhã. Ali por volta das 7 da noite, 16 graus, cai para 15 às 8 da noite, às 9, 14 graus, 10 da noite, 13 graus, 11 da noite, 12 graus. Aí você pergunta, a madrugada. Na madrugada vai cair ainda mais, vai gelar bastante nas próximas horas. Esses dados aqui foram fornecidos pelo CIMEPAR. E toda essa chuva, essa instabilidade, acaba tendo impacto também no nosso aeroporto. Não tivemos a neblina hoje, que, claro, acaba reduzindo a visibilidade e prejudicando as informações, as operações, mas sim
temos limitações. Isso é assunto daqui a pouquinho para a Vanessa Navarro. Antes, temos no ponto aí as orientações do CIMEPAR em relação ao tempo nos próximos dias. Vamos ouvir então. O sistema frontal começa a se deslocar já a partir da tarde em direção a São Paulo. No entanto, o destaque passa a ser o intenso resfriamento. Entre as porções oeste e sul do Paraná, teremos temperaturas bastante baixas já durante a tarde de quinta-feira. O resfriamento vai aumentando nas outras regiões paranaenses a partir do anoitecer. Temperaturas bastante baixas na sexta-feira, inclusive com valores negativos nos termômetros no centro-sul do estado. Então, essa é a previsão já para os próximos dias. Daqui a pouco eu trago as telas para sexta-feira, também para o fim de semana. Mas antes, vamos falar então do aeroporto que eu citava há pouco, até porque tempo instável, nosso aeroporto tem algumas limitações. A visibilidade começa a ficar reduzida e aí sempre aquele receio, né? Pousos e decolagens serão mantidos ou não, teremos atrasos, teremos remanejamento de voos? Assunto para Vanessa Navarro, que hoje cedo foi até o aeroporto de Londrina. Contigo aí, Vanessa. Pois é, Alberto, queixa recorrente, né? O pessoal que tem que voar já se prepara, às vezes, para o pior quando tem chuva. Mas hoje, felizmente, a gente não teve voos cancelados nem adiados por conta do mau tempo. Inclusive, todos os voos para hoje, por enquanto, estão previstos para funcionar, né, para serem feitos normalmente. O que a gente teve foi, sim, o aeroporto funcionando, operando por instrumentos, né, embora você, como mesmo o Alberto colocou, né, a visibilidade hoje não ficou tão ruim. Mesmo assim, por conta da chuva, houve aquela necessidade de um auxílio extra para pilotos nos pousos e decolagens, mas como eu comentei, Alberto, nada que tenha comprometido pelo menos hoje os voos e até o fim do dia, por enquanto, a informação que a gente tem é que está tudo mantido dentro do previsto. E as operações continuem, né? Apesar que na imagem ao vivo aqui, Vanessa, a gente vê que a visibilidade já começa a ficar reduzida, aquele teto para o pouso das decolagens já começa a ficar comprometido, mas por enquanto, por instrumentos, o aeroporto de Londrina segue operando tanto para pousos e decolagens. E também no aeroporto, Vanessa, nos aeroportos do Brasil, temos novidades aí em relação ao uso de máscaras. Aquela obrigatoriedade vai deixar de ser exigida? Já deixou? Como que está isso? Já deixou, Alberto, essa medida já foi publicada no Diário Oficial da União após uma decisão da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que constatou que já não havia mais tanto perigo para passageiros, funcionários dentro de aviões, né? Os números da pandemia vêm diminuindo, então eles acabaram agora com a obrigatoriedade do uso das máscaras faciais nos aeroportos e também dentro dos aviões. Essa obrigação vinha desde dezembro de 2020, né? Época em que a gente teve aí o auge realmente da pandemia, com muitas mortes, muitas pessoas doentes e uma preocupação muito maior nos locais com aglomeração, como é o caso dos aviões. O que foi mantido, né? O que foi mantida foi uma recomendação da Anvisa, das autoridades de saúde, para que as pessoas usem máscaras, principalmente aquelas com a saúde mais debilitada ou mais ameaçada. Caso das pessoas que são imunodeprimidas, né, que têm alguma doença que deixa o sistema imunológico mais debilitado, idosos e também gestantes, que ainda são grupos de risco para a Covid-19. Agora, o que a gente constatou hoje é que mesmo, então, com essa obrigatoriedade acabando, muita gente vai continuar usando máscaras. Pelo menos todas as pessoas com quem a gente conversou hoje falaram que ainda tem uma preocupação, tem medo de entrar num avião com tantos passageiros sem o uso da máscara e acabar sendo contaminado não só pela Covid, mas por outras doenças transmissíveis também. Veja o que falaram passageiros para a gente agora cedo no aeroporto de Londrina. Vou continuar usando. É proteção para os outros e para mim. Não tem jeito de não usar mais. Essa doença veio para ficar. Para mim é importante, né? Evita mais a contaminação, né? Dentro de um lugar assim com aglomeração, você não se sente à vontade ainda? Não. Tirar? Não. Eu acho que é uma medida de proteção, né? Para todo mundo, para mim e para as outras pessoas. Eu acho que não tem
Não tem por que não usar dentro de um avião, que é um ambiente tão restrito, tão fechado, né? Não é só pela Covid. Tá vindo a varíola dos macacos. Então, toda a proteção é válida, né? Bom, claro, acabou a obrigatoriedade, mas continua a opção para que as pessoas que não se sentem à vontade, que querem usar máscara, querem ter essa proteção a mais, façam uso dela. Tanto que a gente ainda vê, inclusive, telões, cartazes lá no aeroporto com essa recomendação para que, se possível, as pessoas usem máscara e também mantenham o distanciamento social. Outras medidas que também foram mantidas são a disponibilidade, né, do álcool gel no aeroporto, dentro do avião, e também aqueles processos de desinfecção, claro, feitos pelos próprios funcionários para ter essa proteção extra para passageiros e também para os próprios trabalhadores, milhares de pessoas que circulam pelos aeroportos. Então, é isso, Alberto. Agora vai caber a cada um. A gente viu aí que muita gente ainda não está se sentindo à vontade para deixar de usar máscara, não. É aquilo, né? Agora é a autonomia de cada um, a liberdade, o cuidado consigo e com o outro também. Eu, desde o início da pandemia, Vanessa, não usei mais avião, né? Voltei há pouco tempo a usar ônibus. No ônibus está liberado já há alguns meses, né? Desde março, se não me engano. Mas na prática, Vanessa, a gente vê ali que, sei lá, 20%, 30% dos passageiros ainda usam nos ônibus. Mas a cada viagem que eu faço é um número cada vez maior. E mesmo aqui no dia a dia, não é, Vanessa? Em farmácias, no comércio, a olhos vistos, cada vez menos gente usando. Enfim, é o momento da pandemia, as pessoas, claro, avançando com a vacinação, tomando uns cuidados aí reduzidos, mas tendo aquela consciência, né, de que em determinados locais, ou se você está com algum sintoma gripal, é até uma forma de preservar a saúde do outro, né? Ter cuidado não só consigo, mas com o outro também. Exatamente, Alberto. E mesmo para quem não está com sintomas, você nunca sabe se a pessoa que está do teu lado, né, e que optou por não usar a máscara, se ela não tem até de repente uma gripe, Covid-19 mesmo, assintomática. Então, acaba sendo uma proteção a mais. Eu pessoalmente concordo com o que um dos entrevistados até falou, olha, mas o que custa, né, um voo, algo ali tão curto, você ter essa proteção a mais? Mas claro, vai de cada um, o direito agora é que as pessoas podem fazer uso ou não disso. Você até citou outros exemplos, farmácias e tudo mais. O nosso último entrevistado aí do voo, inclusive, disse, olha, o que eu tenho visto bastante também nos restaurantes, quando está aglomerado, no Dia dos Pais foi assim, as pessoas vão se servir de comida, não usam mais máscara, não usam luva, mal usam álcool gel. E aí ele fala, olha, será que já é hora de realmente liberar tudo? Um deles também mencionou a varíola dos macacos, né, que tem a possibilidade de ter uma transmissão também, um contágio por contato, né, de objetos que as pessoas usaram, enfim. Então, realmente é uma preocupação ainda para muitos. Eu acho que ainda em lugares mais fechados, aglomeração maior, no inverno agora, principalmente, o pessoal não abre janela, aí já falando dos ônibus, né, a máscara ainda é uma proteção a mais. Concordo plenamente. Eu acho que em ônibus, avião, que geralmente tem partido aí com uma lotação grande, a máscara ainda acaba sendo bastante útil, mesmo não sendo obrigatória, mas podendo usar. Fica aí a nossa sugestão, né, a orientação nesse momento. Eu vou pedir para a Vanessa aguardar um pouquinho e reforçar agora o pedido para que você participe do Meio Dia Paraná. Tem inclusive essa questão das máscaras. Será que é hora de liberar mesmo em aviões ou não? Será que precisa usar? Você próprio está usando aonde? No mercado, na farmácia? Compartilhe conosco a sua situação de momento em relação ao uso de máscaras. Eu tenho participação aqui também questionando a questão do atendimento no Fórum Eleitoral para quem quer fazer o cadastro do voto em trânsito. Hoje é o último dia. O Eliseu está dando boa tarde e perguntando sobre o Fórum Eleitoral. Para regularizar, precisa de agendamento? Não, Eliseu. Essa busca aí é aquela busca espontânea, por ordem de chegada. Chega lá com o documento pessoal e você será atendido. Atendimento exclusivo para o voto em trânsito. Para mudar título, para fazer um novo título, isso é só depois das eleições, lá em novembro. Hoje, reforço, atendimento apenas para quem precisa do voto em trânsito. A Vanessa Navarro continua aqui no Fórum Eleitoral de Londrina, acompanhando justamente essa movimentação nesse último dia do cadastro do voto em trânsito.
Alberto, inclusive eu pedi para vocês, olha, quero voltar agora para mostrar o movimento, porque quando eu fiz a minha primeira entrada ainda não tinha aberto aqui o fórum. A gente tinha dado uma olhadinha lá fora, tinha pouca gente, mas olha agora quantos eleitores já aqui aguardando por atendimento. Praticamente já lotaram as cadeiras aqui dentro. Isso está, inclusive, de acordo, né, com a procura que o pessoal vem registrando desde o início para esse voto em trânsito, que tem sido muito grande. Eu comentei há pouco, né, que foi maior do que o esperado até agora, até ontem à tarde, aliás, já 1.520 pessoas de fora tinham se cadastrado para votar em trânsito, né? Ou de fora que vão votar aqui em Londrina, ou também pessoas que estão aqui que vão votar fora da cidade, porque o atendimento, por enquanto, tem que ser, o atendimento para esse serviço, ele é presencial. Você comentou que não precisa agendamento, mas precisa comparecer presencialmente ao fórum eleitoral da sua cidade para fazer esse cadastro. Esse daqui não vai dar para fazer pela internet. O atendimento aqui vai até às 6 horas da tarde, então para as pessoas que vão se cadastrar para o voto em trânsito. E enquanto tiver gente interessada nisso, o Fórum Eleitoral ele vai abrindo vagas. Eu falei para vocês que no começo ia ser só o Vicente Rijo, depois abriram também o Senac, agora o Colégio Universitário, e se precisar vão disponibilizar mais locais de votação, Alberto. Então por aqui, fórum cheio nesse momento, abriu meio-dia, vai até às 6 horas da tarde e pode ter um pouquinho de demora até no atendimento por conta dessa grande procura registrada aqui. Valeu, Vanessa. Você que tem dúvidas aí sobre as regras do voto em trânsito, lá no G1 Paraná tem todas as orientações, toda essa prestação de serviço para você. Atendimento no Fórum Eleitoral vai até às 6 da tarde. A regra é aquela, chegou até às 6, recebe senha e terá o atendimento garantido. Depois das 6 virou horário, aí voto em trânsito será indisponível. Hoje, portanto, último dia, esse 18 de agosto. Meio-dia e 27. 3 pessoas morreram em um acidente ontem à noite na BR-277, ali na região de Balsa Nova. É aquele trecho da rodovia que liga o norte do Paraná a Curitiba, já na região de Ponta Grossa. É um trecho duplicado da rodovia, mas que com chuva, com neblina, tem sido bastante perigoso e resultam em acidentes graves como este de ontem no fim da tarde. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os acidentes aconteceram em um intervalo de apenas 45 minutos. A primeira batida foi na região de Balsa Nova, na pista no sentido interior do estado, envolvendo 3 caminhões e uma carreta. Segundo a PRF, apenas ferimentos leves neste acidente, mas o trânsito ficou lento e a pista estava sendo sinalizada pela Polícia Rodoviária Federal e pelo DR. Foi aí que aconteceu o segundo acidente, este gravíssimo, envolvendo uma carreta, um bitrem e um carro. De acordo com a PRF, o bitrem não conseguiu frear na pista e acabou prensando o carro contra a carreta. O veículo de Teixeira Soares, da Secretaria de Saúde do município, fazia o transporte de pacientes e acompanhantes de pacientes. 3 pessoas morreram na hora e outras 2 ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital do Rossio, em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. Os 2 pacientes faziam acompanhamento junto ao Hospital Erasto Gettner e, como eram pessoas que necessitavam de cuidados, teriam que ter os acompanhantes. Então, por isso, já foram de carro pequeno para facilitar, né, a ida e a volta, né, o retorno também para ser mais rápido. Infelizmente, ocorre essas situações que ninguém espera, né? Logo depois aconteceram mais 2 acidentes na BR-277, mas apenas com feridos leves. O trânsito chegou a ficar bloqueado por 6 horas e o congestionamento passou de 20 quilômetros na pista no sentido interior do estado. De acordo com a PRF, a falta de respeito à sinalização e da velocidade incompatível com as condições da pista no momento das batidas, isso tudo acabou contribuindo com a sequência de acidentes. Depois do intervalo, tem mais Meio-Dia Paraná com novidades no golpe da falsa encomenda, naquele golpe do reconhecimento com leitor facial. Teve família de Londrina que estava temendo prejuízo e agora está sabendo que realmente perdeu dinheiro nesse golpe, prejuízo de mais de R$70 mil. Também o flagrante de um furto de petisco por parte de um cãozinho que entrou num pet shop. Aqui foi flagrado por essa câmera de segurança, pet shop aqui do norte, noroeste do Paraná. E mais, obras vão deixar boa parte de Londrina e Cambé sem água no próximo fim de semana. Que bairros são esses, os horários?
Já já tem serviço importante para você ligado no nosso Meio Dia Paraná. Agora, 12 horas mais 30 minutos, o intervalo é bem rapidinho. Já já, seu Meio Dia Paraná está de volta. O intervalo, como eu disse, foi rapidinho, já estamos de volta com o Meio Dia Paraná, agora meio-dia e 32, meio-dia e 33, virando o relógio ali. Novidades no golpe do reconhecimento facial que você viu primeiro aqui no Meio Dia Paraná. Criminosos conseguiram desviar o dinheiro de uma família. Mônica, havia todo aquele receio, aquela preocupação, mas efetivamente o prejuízo veio. Quero que você explique para a gente como funciona esse golpe e as atualizações desta quinta-feira. Alberto, infelizmente o golpe aconteceu efetivamente e essa vítima perdeu R$75 mil. Inicialmente, quando nós começamos a acompanhar essa situação, houve somente uma simulação por parte dos golpistas que tinham solicitado a uma financiadora e também a um banco um valor de R$160 mil. Só que nesses dias, durante esses últimos dias, a família estava em contato com essa financiadora e também com o banco e deixando bem claro que eles não autorizavam esse dinheiro, ser financiado dessa forma. E mesmo com essas tentativas, com o boletim de ocorrência registrado, essa família acabou perdendo R$75 mil. Para a gente relembrar como funciona esse golpe, que de acordo com a Polícia Civil é uma modalidade nova de arrancar dinheiro das pessoas, esse entregador que aparece nas imagens de câmeras de segurança, ele se apresentou como um trabalhador de uma transportadora do estado de Santa Catarina. Naquela pressa, a vítima, que normalmente costuma receber diversos pacotes em casa, porque faz parte do trabalho dela, ele falou que ela deveria se aproximar do celular dele para fazer o reconhecimento facial, para que aquela entrega fosse realizada. Ainda segundo essa vítima, ele ainda disse: minha senhora, você precisa acelerar porque a senhora está atrapalhando o meu trabalho, eu preciso desse reconhecimento facial. E aí, infelizmente, ela acabou fornecendo essa imagem para este suposto golpista. Depois, a gente vê nas imagens também que ele sai ali daquele local. Pouco tempo depois, eles entram em contato com os bancos, isso porque a vítima desconfiou de que poderia ser um golpe, já que a encomenda estava sem remetente, e aí eles confirmaram que havia essa tentativa de um financiamento de R$160 mil. E hoje eles estão na delegacia novamente para fazer uma atualização do boletim de ocorrência, porque houve então efetivamente um financiamento, só que de um valor menor, R$75 mil. Nós conversamos agora com a vítima, vamos ouvir. Pelas informações do banco, no meu primeiro contato, esse dinheiro não tinha sido liberado, era uma simulação aprovada. E disseram que ia passar para o setor responsável. No segundo contato, esse dinheiro já tinha sido liberado. Então, houve sim esse valor, ele está em meu CPF e o banco abriu um processo para fazer análise, eu já enviei toda a documentação. Bom, eles continuam na delegacia para tentar reverter essa situação, já que foi um financiamento efetivamente feito, então, em nome desse banco aí. Claro que eles estão bastante preocupados com essa situação, já que os dados dessa mulher estão aí supostamente com esses golpistas. Nós também ouvimos essa vítima a respeito desse alerta que eles estão fazendo, já que essa pessoa aí continua solta e pode realizar novamente um golpe. Vamos acompanhar. Foram, assim, dias que eu não consegui fazer outra coisa, de muita tristeza, momentos, assim, de muito choro. O meu intuito em trazer isso para a população é evitar que novas pessoas passem pelo que eu estou passando, que tenham esse transtorno, esse contratempo. Eu não tenho a resposta do banco, o banco ainda pode dizer que foi tudo feito legalmente, porque realmente foi o meu rosto que estava lá. E o banco pode entender que foi uma transação correta e eu ainda ter muito mais problemas aí pela frente.
Bom, a gente reforça então que foi um financiamento de veículo que foi feito no nome dessa vítima, que é uma moradora aqui de Londrina. Nossa equipe procurou essa financiadora, que tem como sede uma cidade do estado de São Paulo, mas possui escritórios também em algumas cidades do Paraná. A financiadora afirmou que as providências estão sendo tomadas pela empresa e que já informou o banco da possível fraude alegada pela vítima e que agora essas providências são da alçada do banco. A gente também tentou contato com esse banco, mas ainda não tivemos nenhum retorno a respeito dessa situação. A gente reforça também um alerta dado pela Polícia Civil de que normalmente essas transportadoras ou até mesmo os Correios, eles não utilizam esse método como comprovação, que é o reconhecimento facial. Então é muito importante, ainda que a vida esteja corrida naquele momento, né, a rotina, como aconteceu com essa vítima, sempre desconfiar e prestar atenção nessa situação. Porque agora, né, Alberto, fica o transtorno, porque houve efetivamente esse financiamento e agora eles estão na tentativa aí de cancelar e não ter ainda mais prejuízos, já que agora essa vítima pelo menos teve que cancelar todos os cartões, as contas, porque está com medo dos dados continuarem nas mãos dessas pessoas, desses golpistas. É uma dor de cabeça sem tamanho, um problemão para resolver aí, devido ao oportunismo aí de criminosos, né, que certamente estão tentando deixar mais pessoas ainda no prejuízo. Obrigado a Mônica. Sobre esse assunto, tem participação de telespectador, reforçando, olha só, a importância de estar sempre ligado, bem informado, acompanhando o noticiário. A Luciana assistiu o vídeo ontem falando de um golpe. Eles chegam para entregar uma encomenda que você não pediu e pedem para tirar uma foto. Tentaram fazer isso comigo hoje e, graças à reportagem, não caí no golpe. A Luciana estava atenta aí, recebeu a reportagem nossa aí, que saiu no Meio-Dia Paraná, compartilharam com ela, ela assistiu, não sei com clareza, né? Mas fato é que ela, bem informada, atenta, conseguiu evitar o prejuízo. É o papel do jornalismo, né? Colaborar com a vida das pessoas, comunicar o que está acontecendo, trazer orientações, trazer prestação de serviço. É muito bacana quando o nosso trabalho, junto com a sua parceria, tem resultados como esse aqui que a Luciana está relatando no nosso Meio-Dia Paraná. E você também assistiu a reportagem agora, daqui a pouco está lá no Globoplay. Compartilhe, passe adiante. Informação com credibilidade nunca é em excesso, sempre é muito bem-vinda. Muitas pessoas aí podendo ser ajudadas, evitando aí que se caia em prejuízos ainda maiores. O preço da gasolina está caindo, hein? Nos postos de Londrina foi observada a redução nessa quinta-feira. A gasolina, o litro, que tinha o valor mínimo de R$ 5,19 na terça-feira, o litro agora pode ser encontrado por até R$ 5,05. Mas em muitos postos ainda está ali na faixa de R$ 5,40, R$ 5,50. A queda é consequência de uma redução anunciada pela Petrobras no início dessa semana. No caso do etanol, o litro mais em conta em Londrina está no valor de R$ 3,67. O levantamento é do aplicativo Menor Preço Nota Paraná. Para conferir também mais informações, lá no G1 tem esses dados atualizados para você. Começou uma nova etapa na preparação das urnas para as eleições 2022. É um trabalho que se concentra só nos fóruns eleitorais, até porque o transporte das urnas será ali só na véspera da votação no comecinho de outubro. A Vanessa está justamente num barracão anexo ao Fórum Eleitoral de Londrina e conta agora para você que etapa é essa, qual o serviço está sendo feito por lá. Pois é, Alberto, a gente andou até aqui, né? Agora há pouco estávamos mostrando o atendimento aos eleitores e bem pertinho, então, tem essa sala onde estão as urnas eletrônicas e onde se concentra esse trabalho que é bastante importante. É mais um teste de funcionamento dos aparelhos. A gente mostrou um primeiro que foi realizado entre maio e junho e agora tem mais um, esse o último, então, teste dessa parte, né, física dos aparelhos, para o pessoal se certificar de que eles estão aptos para uso nas eleições agora em outubro. São cerca de 1.200 urnas em Londrina e Itamarana, então é bastante trabalho que deve durar pelo menos aí até o fim do mês. Hoje o pessoal também vai longe fazendo esses testes, tem que testar urna por urna. Em setembro
vai ser feita uma próxima etapa, que é a inserção dos programas eleitorais, dos dados, dos candidatos, enfim, todas as informações nas urnas, e aí os aparelhos são lacrados para garantir, claro, toda a segurança das eleições. E no meio disso, a gente ainda tem, no próximo dia 29, o treinamento de mesários, treinamento que é presencial apenas para os presidentes de mesa, os demais vão fazer o treinamento à distância com a ajuda de um aplicativo. Então são esses trabalhos, né, de bastidores que os eleitores não veem, mas que são necessários, fundamentais para garantir eleições tranquilas e seguras no dia 2 de outubro e depois também no dia 30, se for necessário, um segundo turno, Alberto. Valeu, então. Obrigado aí, Vanessa Navarro, ao vivo do Fórum Eleitoral, mostrando esses preparativos aí para as eleições cada vez mais próximas. Primeiro turno marcado, portanto, para 2 de outubro, segundo turno, se necessário, aí no dia 30 de outubro, né? 4 semanas, 4 domingos de diferença. Te convido agora a dar uma olhada nessas imagens aqui, nesses arquivos que só a nossa RPC tem. É a construção do Autódromo de Londrina, do Autódromo Ayrton Senna. O autódromo da nossa cidade completa 30 anos neste fim de semana agora. A nossa equipe revirou o baú aqui da RPC, revirou os nossos arquivos e está preparando reportagem especial para amanhã. 21 de agosto de 1992, dia em que a história do automobilismo londrinense ganhou um novo e importante capítulo. Foi uma emoção muito grande você ver a realização desse sonho. E estava todo mundo aqui, me lembro, a gente ficava nos barrancos acompanhando. Lembro que na época da inauguração, o Sérgio Sanderson, que era o fotógrafo da Stock, ele revelava filme e ampliava foto dentro de um banheiro aqui. Realmente foi a realização do sonho de muitas gerações. Histórias de pessoas que fizeram parte do nascimento e crescimento desse gigante do automobilismo paranaense, o Autódromo Ayrton Senna. É amanhã, então, aqui no nosso Meio Dia Paraná. Vamos ver quais são os destaques do Globo Esporte dessa quinta-feira. Olá, pessoal, tudo bem? Daqui a pouquinho tem Globo Esporte com a noite vibrante de Copa do Brasil. Corinthians goleou o Atlético Goianiense com um show à parte de Yuri Alberto e está classificado. O Fluminense conseguiu empatar a partida com o Fortaleza, com o Cano, artilheiro do ano, 31 gols na temporada. O Globo Esporte vai mostrar os melhores momentos e também a classificação do Flamengo na Arena da Baixada num jogão contra o Atlético. Quase 40 mil pessoas no Caldeirão rubro-negro e um golaço de Pedro. O GE fala também de Série B. O Operário acabou perdendo para o Criciúma jogando fora de casa. Você vê os gols e os melhores momentos aqui no GE. E em Nova Esperança, noroeste do estado, câmeras de segurança flagraram um furto inusitado. Confira aí na reportagem. Título concedido. O meliante mais fofo dos últimos tempos. O vira-lata branco com manchas caramelo entra no pet shop e começa a escolher o que vai levar. O malandrinho procura até nas prateleiras de cima. A ação não durou nem 30 segundos. Ele aproveitou, foi no horário de almoço, né? A gente estava conversando ali meio descontraído, ele entrou, teve tempo, escolheu o que ele queria, acabou saindo, aí nós percebemos que ele estava carregando alguma coisa. Esse caso aconteceu na região central de Nova Esperança, que fica a uns 30 quilômetros de Paranavaí. O cãozinho já é conhecido dos funcionários do pet shop. Segundo os donos, sempre tem um potinho de comida pro lado de fora da loja. E esse cachorrinho passa quase todo dia por lá para dar umas beliscadinhas. Os funcionários já criaram até uma relação com ele e deram até nome, Cleiton. O Cleiton já apareceu por lá de coleira, mas ninguém sabe dizer se ele tem dono ou se vive na rua. O que ele pegou foi um petisco que estava fechado, mas os funcionários da loja não pensaram duas vezes e foram ajudar o cãozinho. E o petisco que ele pegou, né, que é uma orelha, ela vem embalada no plástico. Até o Marcelo, que trabalha com a gente, correu lá, desembalou e deu o petisco, que daí, já que ele escolheu por direito, é dele, tá? Pelo visto, o Cleiton foi bem feliz na escolha. Teve um cliente que mandou depois pra gente mensagem que viu ele
umas 2 horas depois comendo ainda a orelha. Tava desfrutando do aperitivo. Assunto que você também confere já no nosso site, tem lá o vídeo, tem lá as entrevistas desse material produzido pela nossa equipe da RPC no noroeste do Paraná. Aqui na tela, participações de telespectadores, o pessoal mandando mensagens, comentando assuntos como o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em aeroportos e dentro dos próprios aviões. A Regina Guimarães dando boa tarde e falando que ela e o marido ainda usam máscaras em todos os lugares fechados. Está aí a cautela da Regina, esse cuidado ainda necessário, ainda mais em ambientes com aglomerações. Sirlene, em relação ao uso de máscaras, eu só uso em hospital, posto de saúde e lugares com aglomeração de pessoas. Está aí a Sirlene pontuando esse cuidado em ambientes em que os riscos são potencialmente maiores e os cuidados ainda se fazem necessários. Enfim, é o fim da obrigatoriedade, mas é aquilo. Caso a caso, é importante que cada um avalie os riscos inseridos e também, se estiver com algum sintoma gripal, com algum risco para as outras pessoas, para usar a máscara, até para não contaminar outras pessoas por aí. 12h48, hora de mais um intervalo, aquele intervalo sempre rapidinho. E na sequência você vai ver que obras da Sanepar vão deixar vários bairros de Londrina e Cambé sem água, em parte no fim de semana. Tem também as obras da rotatória, de uma rotatória na Avenida Santos Dumont. A conclusão vai ficar um pouco mais demorada, mais algumas semanas de serviço pela frente. A imagem ao vivo do aeroporto de Londrina, que opera por instrumentos. Nesta quinta-feira, pousos e decolagens estão mantidos, apesar desse tempo instável. Meio-dia Paraná, volta já. Vai faltar água domingo em vários bairros de Londrina e Cambé. Isso devido a mais uma etapa de obras da rede da Sanepar, que corta avenidas como a Ayrton Senna. Vanessa, além da falta de água, teremos algum impacto direto no trânsito, até porque em etapas anteriores tivemos bloqueios ali perto do Igapó, na própria Avenida Ayrton Senna. Como será dessa vez? A gente questionou isso para a Sanepar, Alberto, justamente porque esses transtornos no trânsito também são uma grande preocupação dos moradores. Mas a informação é que dessa vez não vão ser necessários bloqueios, não, nem na Avenida Ayrton Senna, nem em outros pontos. O que vai ocorrer realmente é esse desabastecimento, né, essa falta de água em alguns bairros aqui de Londrina. Olha só a informação, então, que a gente tem da Sanepar. Eles vão parar o reservatório Bandeirantes e o reflexo disso vai ser falta de água em bairros das regiões oeste, aqui de Londrina, e leste de Cambé. Os trabalhos vão começar às 8 horas da manhã no domingo e devem se estender até às 4 horas da tarde. A previsão é de que o abastecimento volte gradativamente até a noite e daí fica sempre aquele recado da Sanepar, né, que quem tem aquela caixa d'água no padrão já exigido, não vai ter problema, não vai ficar desabastecido. De qualquer forma, né, o pessoal sempre fica preocupado, então você pode acessar lá no G1 Paraná depois a lista completa dos bairros em que vão faltar água, mas então reforçando para vocês as regiões oeste de Londrina e leste de Cambé, vários bairros nessas regiões que vão acabar então ficando sem água no domingo por conta das obras dessa adutora, né, que é uma modernização que está sendo feita na rede de abastecimento, modernização e ampliação da Sanepar, e que por conta disso tem exigido vários bloqueios no trânsito na Avenida Ayrton Senna e também em outros pontos da cidade. Dessa vez então não teremos bloqueios no trânsito, mas sim a interrupção no abastecimento de água. Você viu a lista ali com bairros de Londrina e Cambé. São esses bairros e vários outros bairros vizinhos também. A lista completa, como a Vanessa já comentou, está lá no G1 Paraná. Ainda falando de obras pela cidade, Vanessa, hoje pela manhã vocês foram até o aeroporto e pelo caminho tem uma obra ali de uma nova rotatória na Avenida Santos Dumont. Já tem prazo para conclusão? Vai demorar um pouco mais? Vai sim, Alberto. Na verdade, já está atrasada, né? Essa obra começou no dia 15 de junho, a previsão inicial era terminar em 27 de julho, e aí esse prazo foi adiado agora para o dia 26 de agosto. O que a gente encontrou por lá? Por enquanto, a única coisa que foi feita foi o meio-fio
em volta dessa rotatória ali na Avenida Santos Dumont, já quase, né, perto do aeroporto, perto também do cruzamento da Avenida JK, um lugar de bastante movimento na cidade. Tem bastante material de construção por lá também, a terra que foi mexida, tem concreto, tem uma parte também do piso que será colocado e hoje, por conta da chuva, claro, o trabalho estava parado. A gente percebe também que foi colocada ali bastante sinalização para os motoristas, né? Então, se o pessoal passar com atenção, não vai ter muito problema, mesmo à noite, mas claro, então já fica o aviso, né, para todo mundo que essa obra vai atrasar um pouco, então se acostumar a passar ali com mais cuidado, já que é uma novidade no trânsito, né, essa rotatória que vai servir mais para frente para dar mais fluidez, então, ao tráfego ali na Avenida Santos Dumont. A rotatória foi projetada pelo IPU, foi terceirizado esse trabalho, está sendo executado por uma empreiteira ao custo de R$224 mil. Ela passou a contar com um tráfego mais intenso, né, segundo a prefeitura, essa área, depois da construção da alça de acesso lá entre a Rua Bolívia e a Avenida 10 de Dezembro. E justamente por conta disso, então, estão fazendo mais essa rotatória. Eu falo mais essa, Alberto, porque Londrina já é conhecida como uma cidade de muitas rotatórias. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Às vezes elas servem para dar mais fluidez ao trânsito, às vezes até complicam mais, né? Essa a gente espera que traga mais tranquilidade. Tomara, tomara. Fato é que muitos motoristas também acabam usando a rotatória de forma indevida e aí complicam o trânsito, que fica cada vez mais estrangulado. Obrigado aí, Vanessa Navarro, ao vivo mais uma vez. Agora há pouco nós falamos de um golpe em Londrina, golpe do reconhecimento facial, mas dia após dia os golpes vão se sucedendo, se reinventando. Em São José dos Pinhais tem mais ação de golpistas, nesse carro aí envolvendo a venda de veículos. A Paraty 2014 era xodó do Robinson, mas depois de 4 anos com o carro ele resolveu vendê-lo. Os R$ 23.500 que conseguiria com a venda seriam para ajudar a filha a comprar uma casa. Então, ela paga aluguel, na verdade, né? Tem os filhos, paga aluguel e eu queria esse dinheiro para poder ajudar na compra dessa casa. Ele anunciou a Paraty numa página de compra e venda na internet e apareceu uma interessada. Uma mulher dizendo ser de uma loja de São José dos Pinhais. Eu sou da Gold Car aqui de São José, sabe? Tem cliente que está em busca de Paraty aí. E a tua se enquadra, a questão de valor de parcela ali para ele, né? E o valor que eu consigo enquadrar para te pagar. Você tem interesse na intermediação de venda? É sem custo para você. O Robinson gostou da ideia, mas aí veio uma condição para venda e uma promessa de prazo. Então, eu só preciso do carro na loja, entendeu? Para apresentar para o cliente, intervalo bem curto mesmo. Às vezes nas 24 horas consigo finalizar. Mais tardar 48 horas, por quê? Eu vou higienizar o carro, deixar ele bonitinho para o cliente ver. Ele chegou a fazer um contrato para deixar o veículo na loja. 15 dias depois, recebeu a notícia de que o comprador ia fechar negócio. Mas quando perguntava do dinheiro, sempre havia um problema. O vendedor passou para mim que o banco não incluiu o gravame ainda, entendeu? Sei lá, tem processo de finalização. Mas a gente pode fazer o contrato, entendeu? Entrando no gravame, a gente tem esse prazo para te pagar, entendeu? Certinho. Ele insistia. E aí, saiu minha grana? E nada. Vou ver com o financeiro, eu te passo. Depois de não ter mais resposta, foi até o endereço da loja no bairro São Pedro, em São José dos Pinhais, e encontrou o local vazio, sem carro nenhum no pátio. Meu Deus, aí até você botar as coisas no eixo complicado, né? Porque é um bem, a gente tem, não é fácil de ganhar, né? Você demora muito tempo para arrecadar uma coisa que a pessoa vem, o ladrão vem e te tira assim, num instante, daí a gente fica realmente sem chão, né? Além dele, outras pessoas também passaram pela mesma situação. Com o Ricardo, foi a mesma história. Fizemos um contratinho de consignação. Até então tudo normal, uma loja com clientes, vários carros bons no pátio, página em Facebook, página no Instagram, vendedor, uma loja assim a todo vapor de funcionamento. Na segunda-feira ela ficou de me dar um retorno e o retorno não veio e ninguém atendia o telefone, ninguém respondia mais mensagens. Na terça-feira eu vim até a loja e não tinha mais nenhum carro na loja. Para o Celso, foi a herança de uma sobrinha que foi embora. Essa era uma Meriva 2004, era da minha irmã, que passou para minha sobrinha, que minha irmã veio a falecer e acabou passando para minha sobrinha e eu tinha deixado para vender. Até agora, 29 pessoas vieram até a delegacia afirmando que caíram nesse golpe. Deixaram na loja veículos avaliados entre 15 e 250 mil reais. Ao todo, o prejuízo já passa de R$1 milhão.
Segundo o delegado que cuida do caso, pelo menos 4 pessoas estão envolvidas nesse esquema. Ele disse também que alguns veículos já foram transferidos, mesmo sem assinatura dos proprietários. Nós estamos sim analisando como foi feita essa transação. Alguns veículos foram transferidos, acreditamos que fraudulentamente. Vamos averiguar isso junto ao Detran. Vamos também juntar a documentação encaminhada pelo Detran. E sim, se for necessário, pedir a prisão de todos esses responsáveis. E eles podem responder pelo quê? Até então respondem por todas as fraudes cometidas, pelo delito de estelionato e também pela associação criminosa. Um homem foi preso com 35 coletes balísticos de policiais civis e militares, além de guardas municipais em Curitiba. De acordo com a Polícia Civil, os coletes possuíam emblemas das corporações dos estados do Piauí e Pará e foram encontrados no porta-malas de um veículo dirigido pelo suspeito. O homem dirigia na contramão e foi abordado pelos policiais lá em Curitiba. Segundo a delegada, ele estava muito nervoso durante a abordagem e deixou o carro morrer 2 vezes. Os agentes desconfiaram e, de acordo com a delegada, ao vistoriar o veículo, encontraram os coletes à prova de balas. Coletes que, claro, foram apreendidos. O Paraná confirmou mais 31 casos da varíola dos macacos. A lista da Secretaria Estadual de Saúde traz, inclusive, os 3 primeiros casos de Londrina, que foram confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde no início desta semana. Outros 108 casos suspeitos estão em análise no Paraná. A Secretaria Estadual de Saúde deu mais informações hoje pela manhã. O principal sintoma para acender a suspeita na pessoa são as lesões. Lesões de pele, elas geralmente têm uma pequena necrose central, então ela fica parecendo uma rosquinha. Essa é a lesão mais típica da monkeypox. E também seguida de febre, adenomegalia, que são aqueles carocinhos que geralmente aparecem no pescoço. Tosse também tem sido um sintoma frequente, mas o mais predominante são as lesões de pele.